Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo de quem? Do Professor Jubilu. Hoje a gente vai começar a nossa série de vídeos que eu vou colocar aqui contando a história da evolução humana, porque é muito importante que nós saibamos de onde viemos, né? De onde a gente veio, toda a nossa história evolutiva. E hoje a gente vai bater um papinho sobre o dia em que nós deixamos de andar pelados por aí. E assim, ó, vai por mim, isso não faz tanto tempo assim. Foi mais ou menos há 170 mil anos atrás que a gente resolveu, de alguma forma, cobrir os nossos corpíceos. Vale sempre salientar que naquela época pré-histórica não tinha Nike, não tinha Adidas. A galera meio que andava assim com roupas que eram feitas de peles, carcaças de animais. E, infelizmente, esse tipo de material, ele se degrada rapidamente quando ele é largado no ambiente. E claro que isso dificulta muito a vida dos pesquisadores na tentativa de determinar quando é que a gente começou a cobrir os nossos corpos com roupas. Até porque ninguém encontrou até hoje um fóssil de Neandertal usando terno, já que encontrar vestígios de roupas usadas há 100 mil anos atrás é praticamente impossível. Os cientistas tiveram então que quebrar a cabeça e precisaram usar muita criatividade para conseguirem chegar numa possível data. E na verdade, assim, por mais estranho que pareça, a resposta para essa pergunta, né, quando é que nós começamos a usar roupas, ela foi encontrada, sabe onde? Na análise da evolução de um inseto parasita que é hematófago, ou seja, é um animal que se alimenta de sangue e que nos perturba há milhares de anos. Sabe de quem eu estou falando? Sabe a história de quem que a gente teve que pesquisar para saber em qual data nós começamos a usar roupas? Eu estou falando dos piolhos, é exatamente isso. Os cientistas conseguiram estimar a possível data em que a gente começou a se vestir analisando o DNA dos piolinhos. Nossa, Jubijubão! DNA de piolho para saber a data que a gente começou a se vestir? Nossa, me conta mais sobre isso. Não sei se você sabe, mas a gente tem o prazer de abrigar no nosso corpo, claro que é de vez em quando, não é sempre, nós podemos abrigar 3 espécies de piolhos. A gente tem os mais famosos, que são os piolhos da cabeça, que são justamente aqueles que as crianças trazem lá das creches, né? E aí aquele horror lá em casa. Mas não é só o piolho da cabeça que nós temos, não. Tem também os piolhos corporais, né? Que parasitam o nosso corpício, essa região aqui do corpício. E ainda tem os piolhos da pubis, que moram lá nas regiões mais baixas, assim. E a história de como a gente passou a dar um lar e a também dar alimentação para esses parasitas do capeta, ela é extremamente complexa. E ela começa justamente com os piolhos da cabeça, que há 25 milhões de anos atrás, eles viviam por todo o nosso corpo. Até porque há 25 milhões de anos atrás, nós seres humanos, na verdade, os nossos antepassados, eles eram extremamente peludos. E isso permitia que os piolhos pudessem habitar o corpo inteiro. Esses piolhos da cabeça, eles eram a única espécie de piolho que nos parasitava. E eles ficaram assim, ó, por milhões e milhões de anos. Olha só, eles começaram a nos parasitar há 25 milhões de anos atrás. E só há 3 milhões de anos atrás é que pintou um novo piolho na parada. Há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, os piolhos que parasitavam os ancestrais dos gorilas, eles resolveram começar a degustar também o nosso delicioso sangue. Então o piolhão do gorila pulou pra gente e falou assim: agora eu também vou parasitar essa bagaça aqui, o piolho da cabeça. Isso provavelmente aconteceu porque os humanos primitivos, há 3 milhões de anos atrás, viviam próximos dos gorilas primitivos. Porque sabe o que a gente fazia? A gente gostava de usar os ninhos que os gorilas construíam como cama. Então os gorilas iam lá, construíam um ninho para eles dormirem, e depois a gente ia e dormia também nesses ninhos. E aí, claro, você, com essa proximidade, os piolhos dos gorilas acabaram passando pra gente. E tinha outra também, tem uma outra hipótese que diz que também os nossos antepassados gostavam de caçar e comer a carne desses gorilas.
E também, claro, que essa proximidade permitiu com que os piolhos dos gorilas fossem se adaptando e conseguissem ter estrutura para parasitarem o nosso corpo também. Ou seja, há 3 milhões de anos atrás, a gente ganhou uma nova espécie de piolho, um presentinho dos nossos irmãos, os gorilas. Só para você não se perder, guarde que, há 3 milhões de anos atrás, a long, long time ago, nós, humanos, hospedávamos no nosso corpo 2 espécies de piolhos. O piolho da cabeça e o piolho do gorila. Bom, à medida em que a gente continua a seguir a nossa história evolutiva, o que aconteceu foi que há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, os nossos ancestrais eles começaram a perder os pelos corporais mais grossos. Então a gente começou a ficar bem menos peludo. Os pelos do nosso corpo, eles começaram a rarear e eles começaram a ficar bem mais finos. E aí, óbvio que a gente criou um belo problema de espaço para piolhada. Porque até aquela época, até 1 milhão de anos atrás, as 2 espécies de piolhos que estavam nos parasitando, elas viviam por todo o nosso corpo. Porque o que acontece? Os piolhos, eles precisam dos pelos para que eles possam prender os ovos. Esses ovos, inclusive, os ovos dos piolhos, eles são conhecidos como lêndias. Não sei se você lembra, né, da infância lá, a avó tirando as lêndias. Aliás, essa é uma das imagens mais carinhosas que eu tenho da minha avó, que é dela tirando as lêndias da minha cabeça e ela usava limão, álcool e vinagre. Olha que vovó querida, né? A única coisa que ela não fez para matar os piolhos da minha cabeça foi tacar um fósforo em mim. Mas bora esquecer as histórias macabras da minha infância. Vovó, te amo, vovó, tamo junto aqui, ó. Mas a verdade é que, como a gente começou a perder os nossos pelos, os piolhos eles estavam realmente com um grande problema. Eles começaram a ficar desesperados. Socorro! Jack, John, o que nós vamos fazer agora? E aí, claro, que o que aconteceu foi que os piolhos da cabeça, eles resolveram assumir a sua real identidade. Porque eles viviam por todo o nosso corpo. Mas a partir do momento em que os pelos do corpo foram ficando mais raros, em menor quantidade, eles assumiram a sua real identidade, que é o quê? Viver na cabeça, porque a cabeça está cheia de pelo. E foi aí que eles realmente viraram os piolhos da cabeça, porque se especializaram em parasitar apenas as nossas cabeças. Já os piolhos que a gente recebeu lá dos gorilas, eles se mudaram para periferia do nosso corpo. Eles foram ocupar os pelos das genitálias e do ânus. Olha só que bacana. É um lugar super legal para se viver numa época em que sabonete, depilação e papel higiênico não estavam nem um pouco na moda. Então realmente foi coragem dos piolhos dos gorilas partirem aí para as nossas partes mais baixas. Aliás, foram esses piolhos que acabaram dando origem ao piolho do pubis, que popularmente é conhecido como chato. Então, há 1 milhão de anos atrás, nós tínhamos uma espécie de piolho que vivia na nossa cabeça e uma outra espécie que vivia na nossa região lá de baixo, a nossa região equatorial, vamos dizer assim. Equatorial. Aqui tem que ser family friendly esse vídeo. E aí, depois dessa mudança, essas 2 espécies de piolhos, elas ficaram vivendo no nosso corpo, tranquilas, né, sem mais nenhum estresse, por milhares e milhares de anos. Mas aí, entre 83 e 170 mil anos atrás, não dá pra gente ter uma data mais precisa, mas foi mais ou menos nessa época que a população de piolhos que viviam nas nossas cabeças se separou. A população resolveu se separar. Então, uma parte desses piolhos continuou habitando as nossas cabeças, mas uma outra parte começou a viver no nosso corpo. E aí eu te pergunto, como é que esses piolhos começaram a viver no nosso corpo se a gente tinha perdido a maior parte dos pelos dessa região? Esses piolhos, eles não iam conseguir botar os seus ovos no nosso corpo. Esses ovos não iam se fixar, eles iam cair no chão e iam morrer. Então o que será que aconteceu? Na verdade, eles só poderiam ter sucesso se eles conseguissem colocar os ovos presos a alguma coisa nova, entendeu? Alguma coisa nova que tivesse surgido no nosso corpo. E o que seria, né? O que seriam essas coisas novas, né? Adivinha? As nossas roupas, exatamente. Então, a partir do momento em que os cientistas conseguem calcular mais ou menos
quando o piolho do corpo surgiu, automaticamente a gente pode ter uma noção de quando os nossos ancestrais humanos começaram a usar roupas. Agora, uma pergunta que eu acredito que você esteja fazendo agora é como é que os cientistas calculam essa idade do piolho? Então, na verdade, o que existe é um negócio conhecido como relógio molecular, que se baseia em calcular o tempo de surgimento de uma espécie com base nas taxas de mutação do DNA dessa espécie. Bora entender essa historinha melhor. O que acontece é o seguinte, os piolhos que viviam na nossa cabeça, nós estamos chamando aqui nessa imagem de piolho ancestral. Chegou um momento, então, em que essa população de piolho ancestral, ela se separou. Uma parte continuou na cabeça e a outra parte foi para o nosso corpo. Isso a gente chama de isolamento geográfico. Geralmente, essas populações são separadas por ilhas, por um rio, mas aqui elas foram separadas por uma parte do nosso corpo, cabeça e corpo. As mutações que começaram a acontecer nesses piolhos da cabeça não foram as mesmas que começaram a acontecer nos piolhos que foram para o nosso corpo. E chegou um momento que essas duas populações, esses dois tipos de piolhos, eles se tornaram subespécies diferentes. Uma ficou o Pediculus humanus capitis, que é o piolho de hoje que vive na nossa cabeça, e a população que veio para o corpo se tornou a Pediculus humanus humanus. São subespécies diferentes, ainda são piolhos da mesma espécie, mas de subespécies diferentes, como as raças dos cachorros domésticos. São de espécie diferente, mas aí você tem várias raças, a mesma coisa acontece com os piolhos. Agora, como é que funciona esse relógio molecular? Porque se você olhar aqui, vem o piolho ancestral e de repente, ó, evolutivamente, uma população foi para esse caminho e uma foi para o outro caminho. Os cientistas eles fazem o seguinte, eles pegam o DNA desse piolho e desse aqui e começam a procurar mutações nesses DNAs. E eles começam a ver que as mutações que estão ocorrendo aqui não são as mesmas mutações que estão ocorrendo aqui. Inclusive, os cientistas conseguem até calcular de quanto em quanto tempo essas mutações ocorrem. E aí você começa a olhar que num determinado momento, as mutações que acontecem aqui também estão acontecendo aqui. E isso mostra o quê? Que aí nós estamos falando de um DNA que estava nessa época aqui. E aí, claro, a partir do momento que eu consigo calcular essas mutações, mutação diferente uma da outra, diferente uma da outra, diferente uma da outra, começou a ficar tudo igual. Eu consigo calcular mais ou menos quando é que esses caras evolutivamente se separaram. E os cientistas chegaram a esse número. Eles viram que isso aqui aconteceu há mais ou menos 83 a 170 mil anos atrás. Então foi nessa época em que o piolho ancestral, a população de piolho ancestral se separou, uma foi para a cabeça, a outra foi para o corpo, e aí eles se tornaram ao longo do tempo subespécies diferentes. Então é isso que eu chamo de relógio molecular. Ou seja, eu vou olhar o DNA das espécies, eu vou olhar as moléculas, vou comparar essas moléculas como proteínas, vou comparar essas proteínas que são formadas numa espécie na outra, vou olhar essas mutações de quanto em quanto tempo elas ocorrem, e assim eu consigo estimar quando é que uma espécie surgiu, que é um fenômeno que a gente chama na biologia de especiação. Que é o fenômeno de formação de uma nova espécie. O mais legal é que quando a gente começa a estudar a contagem das mutações no material genético, tanto dos piolhos que vivem na nossa cabeça, quanto dos piolhos que vivem no nosso corpo, a gente consegue ver que esses dois caras, esses dois tipos de piolhos, eles estão intimamente relacionados. Dá para ver que eles são parentes muito próximos. E ao mesmo tempo a gente consegue ver que esses dois piolhos estão geneticamente muito distantes do piolho púbico. E isso, claro, nos leva a ter praticamente certeza que esse piolho púbico veio de um outro lugar. Veio de onde? Veio dos gorilas
há 3 milhões de anos atrás. Agora, a perguntinha que não quer calar é a seguinte: por que a gente demorou tanto tempo para começar a usar roupa? Né? A gente ficou aí milhões e milhões de anos andando pelado por aí. Por que isso demorou tanto para acontecer? Só aconteceu alguns milhares de anos atrás. Por quê? Por boa parte da nossa história evolutiva, nós ficamos vivendo na África, na savana africana, que é uma região quente. E provavelmente por conta disso, os nossos antepassados nunca sentiram a necessidade de cobrir o corpo de alguma forma. Só que aí, a partir do momento em que o Homo sapiens começou a migrar para fora da África, indo em direção à Europa, indo em direção à Ásia, ele se viu em locais em que o clima era mais frio. E é muito provável que isso tenha forçado eles a começarem a usar roupas. Até porque sem elas seria impossível colonizar regiões que ficam em latitudes mais altas do nosso planeta. Ou seja, sem as roupas, dificilmente os humanos teriam saído da África. Então, a hipótese mais aceita hoje é de que a gente começou a usar roupa justamente porque começamos a migrar para regiões que eram mais frias. Mas existe uma outra hipótese de que, para explicar o porquê que a gente começou a usar roupas, que é a hipótese da diferenciação social. Isso mesmo. Então chegou uma hora que os humanos, né, o Homo sapiens, sentiu necessidade de ser o diferentão. Você já imaginou? Todo mundo pelado no teu bando, aí de repente você chega lá na caverna, um sobretudo com pele de leão, um chapéu feito com cabeça de leopardo. Você já imaginou a moral que você ia ganhar com o seu bando? Então pode também ter acontecido isso, ou seja, o ser humano, num determinado momento, sentiu a necessidade de ser diferente dos outros. E usar roupa foi um jeito que ele encontrou para ser assim. Claro que, por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, os seres humanos usavam apenas peles de animais como roupas, né, sem costura, sem nada, um negócio meio rústico assim. A costura das roupas, que claro, exige a invenção de uma ferramenta extremamente tecnológica, conhecida como agulha, a invenção da agulha demorou muito para acontecer. As primeiras agulhas encontradas, elas datam de mais ou menos 40 mil anos atrás. Então é muito provável que só a partir dessa data é que a gente teria adquirido a capacidade de dar um caimento mais bacana para as nossas roupas. Só para você ter uma ideia, existem estátuas de mulheres usando roupas de vários tipos, né, roupas diferenciadas. Essas estátuas têm mais ou menos 25 mil anos. Então essas estátuas nos mostram que nessa época, ou seja, 25 mil anos atrás, a costura ela já estava a todo vapor. Cara, eu fico assim às vezes imaginando, como seria viver há 25 mil anos atrás? Há 25 mil anos atrás, a galera já costurava. Legal, né? Eu acho super legal isso. Com o passar dos anos, a gente foi descobrindo vários materiais que poderiam ser usados nas roupas. E elas, obviamente, foram melhorando. Os antigos egípcios, por exemplo, eles começaram a usar o linho ali mais ou menos a partir dos 7.500 anos atrás. E os chineses começaram a produzir a seda há cerca de 6.000 anos atrás. De qualquer forma, por muito tempo as nossas roupas eram muito simples. Basicamente o que a gente usava era um pano por cima do ombro, né? E esse pano, ele era preso na cintura por uma corda, por alguma coisa assim. Foi só por volta do ano de 1300 que, por conta de vários avanços tecnológicos, é que a gente passou a fazer roupas que se ajustavam bem no nosso corpo, coisa fina, com boa costura, curvas, rendas, botões, coisa fina, só há 1.300 anos atrás. E obviamente é que, a partir da Revolução Industrial, é que nós tivemos um grande impacto na produção das nossas roupas. Porque agora essas roupas podiam ser feitas em escala industrial, dentro das fábricas, ao invés de serem feitas em casa, e dessa forma, as roupas elas podiam ser distribuídas em tempo recorde. Assim, as roupas elas foram se tornando mais baratas e possibilitaram aumentar os nossos estoques de roupas no guarda-roupa, o que certamente contribuiu para a possibilidade de uma mudança constante. De quem? Da moda. Então a moda ela só vai surgir
depois da Revolução Industrial. Não sei se você percebeu o quanto de avanços evolutivos e tecnológicos nós tivemos que passar para poder usar um pedaço bacana de pano no corpo. Biologia é ou não é um tesão? Então assim, se você gostou da informação, não esqueça de dar aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Se inscreva no canal, aquele papo todo, né? E no mais, desnecessário dizer que foi realmente um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!